gente começou conversando de 100 milhões de processos nesse momento rolando aí Qual que é a probabilidade desse número baixar ou aumentar, né? Isso porque tem que ter uma força-tarefa para fazer. Não, vamos derrubar esse número, né? A gente tem que... Existe isso? Como eu acho que existe e vai ser a tecnologia que vai fazer isso, Jefferson. Por quê? O dia que realmente as decisões sobre assuntos repetitivos se tornarem vinculantes e você começar a impedir que aqueles assuntos sejam sequer judicializados, porque já existe uma decisão nesse sentido, né? E vou te dar um exemplo. A conta de luz veio errada, você botou no Serasa. Para que existe um processo sobre isso? Claro. Então, hoje, a tecnologia nos Estados Unidos, por exemplo, quando é uma demanda repetitiva que se a empresa tomou determinada ação e ela foi condenada, ela é obrigada a resolver isso através de Online Dispute Resolution, que é a disputa de resoluções online. Revolucione os processos burocráticos da sua empresa. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Único, Vi Benefícios e Fortes Tecnologia. Olá pessoal, eu sou Marcelo Nóbrega e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Está Contratado. Estou aqui com Gederson Beck, mais uma vez. E hoje nossa convidada especial é a doutora Maria Alicia Peralta, advogada especialista em gestão, direito e tecnologia. A gente vai falar de jurimetria, LGPD, ética e tecnologia e mais alguns assuntos eu acho que vão derivar aí nas nossas perguntas, né, Gederson? Muito bem-vinda, doutora Maria Alicia. Obrigado. Muito obrigada, Tenho Marcelo, certeza de um Jefferson. bate-papo excelente, de excelente nível. Tem muita coisa para a gente te perguntar e a gente está curioso para ouvir e entender um pouco mais, né, do lado do direito associado à tecnologia, inteligência artificial e tudo que tem acontecido aí no mercado. Eu acho que vai ser bem bacana. Obrigada pelo convite, gente. Muito obrigada mesmo. Prazer estar aqui com vocês. Bora, Gederson, você sabe o que é jurimetria? Ô, cara, nem consigo falar a palavra. Sabe o que é jurimetria, Gederson? Não sei, Não? deve ser uma forma de medição jurídica, né? Isso. Até enrolei, travei a língua. Então vamos perguntar para a doutora. Por favor, vamos começar a falar sobre isso então. Jurimetria, conceito. Bom, gente, jurimetria realmente é a capacidade que se desenvolveu de fazer estudos estatísticos em direito, né? Especialmente olhando decisões judiciais, onde tem mais aplicação a jurimetria. Não sei se vocês sabem, acho que todo mundo sabe que o Brasil vive, na verdade, uma grande guerra civil, onde todo mundo tem processo contra todo mundo, né? Nós temos 200 milhões de habitantes e tem 100 milhões de processos judiciais. Esse número eu não sabia. Uau, também não. Não, é muita coisa. Não é o meu dia a dia e agora já 50% do número da nossa população tem processo rodando. Processos judiciais. O ministro Gilmar Mendes que falou isso uma vez numa palestra, e o ministro Barroso também fala bastante, né, os dois do STF, que o Brasil vive, então, esse dilema, onde o volume de ações é tão grande que é quase impossível, tanto para as empresas ou pessoas envolvidas, como para o próprio governo, poderem dar realmente uma resposta à sociedade em cima desses processos, né, uma resposta adequada. Porque leva muito tempo, aí os problemas todos conhecem, né? É super demorado, é caro, e você não tem como medir o que está acontecendo quando você olha o big picture, né? Quando você começa a tentar fazer uma análise mais estratégica do que está acontecendo no judiciário brasileiro. Então, a jurimetria, ela é essa ciência, né, de você, tanto do ponto de vista do governo como dos envolvidos, entender o volume de processos e de recursos que estão ali circulando, né, dentro do judiciário. Uma análise prática da jurimetria é, por exemplo, quando as empresas querem saber se elas vão perder determinado contingente lá das ações trabalhistas, né? A empresa tem 20 mil processos trabalhistas, ela tem obrigação por lei de fazer um contingenciamento, né, para poder pagar o que ela for condenada. E aí a empresa olha e fala assim, como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa medição com 20 mil processos, cada processo andando num ritmo diferente? E aí surgiu a jurimetria, que é a estatística de tudo isso. Então você pega essa base de informações, de dados,
você faz uma leitura de probabilidade, né, do que se perdeu, quais são os assuntos que mais se perderam, onde você perdeu mais esses processos, qual é o tribunal. Cada tribunal julga de uma maneira, né? Nem todo tribunal julga a mesma questão do mesmo jeito. O Brasil não tem decisões vinculantes, então cada juiz pode, de fato, decidir do jeito que ele quiser. E aí... Deve entrar muito da questão da regionalidade também, né? Tem bastante. Por exemplo, o Tribunal de Porto Alegre tem uma característica completamente diferente do Tribunal de São Paulo, Tribunal do Rio, dependendo da questão, eles são bem distintos. Então, a jurimetria é isso. É como a gente entende o que vai acontecer com base no que aconteceu. É uma estatística. É uma estatística, probabilidades, né? Exatamente, onde você tem uma análise de probabilidade. E hoje, eu diria que tanto o governo, né, os tribunais, quanto as empresas, eles não sobrevivem sem jurimetria. Porque um juiz que tem no seu gabinete 20 mil processos, porque essa é a realidade também, né? O cara recebe 1.000 processos por dia, ele não dá conta desse giro, ele também tem que começar a entender qual é a grande tendência que circula pelo tribunal, ali pela vara dele, né? Pelo lugar onde ele está atuando. Então, com base nos números do próprio tribunal, ele sabe quem está decidindo como aquele tribunal está tratando aquela questão. Então, ele também faz uma análise sobre isso. Por isso que a gente vê esse movimento de jurimetria sendo muito interessante para um órgão como o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que toma conta e dá as diretrizes para o judiciário, para o próprio STF, que tem que julgar depois, quando chegou lá em cima, né, as questões chegaram lá, ele também precisa medir o que foi decidido, em que nível, em que grau, né, qual é o impacto que essa decisão pode ter, que é uma questão que a jurimetria também traz. Por exemplo, você vai julgar um processo tributário, você tem que saber quanto que aquele processo tributário significa nos milhões e milhões de reais envolvidos nas pequenas disputas tributárias do mesmo assunto. Então, não pode ter uma decisão do Supremo sem que eles olhem, né, com a ajuda da jurimetria, qual vai ser o impacto financeiro para o país em determinadas decisões. Então, isso é muito interessante, né? Eu acho que é uma tendência que veio para ficar e a gente não vive sem ela. E a jurimetria é aplicada em todos os níveis, né? Do judiciário. Isso. Ela pode ser aplicada, eu acho que ela deveria ser aplicada. Ela chega ao STF, minha pergunta é essa, né? Ela também chega lá também se aplica a jurimetria? Eles estão começando a investir nisso. Acho que o Supremo tem uma visão de que ele precisa investir tanto em jurimetria como em inteligência artificial, e a gente vai falar um pouco disso também. Não existe um tribunal que consiga absorver para dar decisões finais, né, a quantidade de informação que sobe nos diferentes processos de diferentes localidades, sem que ele tenha uma análise de estatística nesse volume de processo. Vou te dar um exemplo. O Supremo dos Estados Unidos, né, Supreme Court dos Estados Unidos, eles julgam 300 casos por ano. O STF julga 300 casos, sei lá, deveria julgar 300 casos por dia. É o que chega no Supremo. Meu Deus. Então, é inviável a atuação sem essa grande análise, uma meta-análise, né, que deveria ser feita. E o Brasil é um case mundial, não tem lugar como o Brasil para isso acontecer. Né? Acho que por isso que eu me apaixonei muito por essa... Não temos esse nível de judicialização em lugar nenhum no mundo. Não existe. É louco isso. Não né? existe. É todo um sistema que foi feito para isso acontecer. E aí, quais são as ferramentas que estão surgindo, então? O que de ordem prática, assim, o que startups que atuam nesse setor e quais são as soluções? Bom, eu acho que, primeiro, as startups e de uma forma geral, né, os advogados que estão envolvidos em compreender o judiciário, eles começaram a investir na agregação de dados. Então, eu te diria que uma primeira perna para fazer esse trabalho são empresas que trazem os dados diretamente dos tribunais, porque o Brasil tem também uma vantagem, né? Não é só desvantagem. Nossos tribunais são todos digitalizados. Então, toda ação judicial hoje, você consegue ter acesso a ela via digital e, obviamente, você conseguiria também trazer esses dados e entender o que está percorrendo naquele tribunal em termos de números. Então, a gente tem empresas dedicadas, startups, a trazer esse volume de informação e disponibilizar para as empresas e para os advogados, para dizer, olha, isso aqui é o que está no tribunal sobre a sua empresa, sobre o seu cliente. Com base nisso, aí você começa a desenvolver, aí sim, são outras startups e outras empresas, né? No caso, é um pouco que eu me dedico a fazer também, é pensar, tá bom, com base nessa informação, o que tem de estratégico aqui? A partir do momento que você tem a base de dados na sua mão. Aí você faz o seguinte, né?
você pensa, o que meu cliente precisa saber sobre o que está acontecendo, né? Primeiro, como é que eu fatio esse problema? Como é que eu desagrego essa informação em novos clusters que façam sentido para aquela empresa? E aí depende muito do objetivo, né, que a empresa tem. Normalmente, o objetivo é reduzir custo. É reduzir o quanto que aquela ação judicial, aquele grupo de ações judiciais impactam a empresa e o resultado da empresa. Muita empresa não sabe disso, não sabe o quanto, né? Não sabe nem mensurar. Por quê? Porque não viu o dado agregado, não enxergou ainda esse volume de informações nesse formato. Então, muitas vezes, quando a gente apresenta para a empresa, a primeira reação é levar um susto. É falar, gente, mas é tudo isso, é isso que entra por mês, é isso que... Você começa a entender o problema olhando os dados. E a advocacia não está acostumada para isso. A gente não foi treinado para isso, né? O advogado, ele não foi treinado para olhar número, para olhar estatística, né? Mas ele tem que fazer isso, ele não tem como escapar. E aí, quando a gente apresenta esses dados, então, agregados na forma que ele possa entender, olha, o seu problema está no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aqui você está perdendo todos os processos, e aí você começa a fazer um drill down, né, dos motivos. Por quê? Porque o perfil do teu consumidor no Rio é diferente. Porque o perfil do advogado que está atuando é diferente. Não está adequada a defesa. O que o juiz decide, o que o juiz aponta como motivo para decidir, por exemplo? É diferente aqui do que em São Paulo, por exemplo. Então, tem várias análises, Marcelo, que a gente acaba fazendo, que, de fato, acaba tendo um resultado muito prático, onde o gestor jurídico tem condições de decidir sobre coisas que ele não tinha visibilidade. E aí eu faço muita comparação com a medicina, gente, porque é impressionante como médico e advogado têm em comum. Você sabe que hoje o médico, para ele olhar uma fratura, né, através de um raio-x, ele tem 25% de chance de errar no diagnóstico. Quando uma máquina ou inteligência de dados, né, apresenta de forma consolidada todas as radiografias de fratura que passaram por aquele sistema e apresentam, então, um modelo estatístico dizendo quantas vezes aquela imagem representou de fato uma fratura, a chance de erro é de 5%. Por quê? Porque tudo que você consegue trabalhar, né, em grande escala te dá uma informação mais precisa. É a arte dos big numbers, né? Quando você olha de forma isolada, tem muita gente que falava assim para mim, não, eu acho que a gente está perdendo por causa disso. Eu falei, gente, vamos parar de achar. Não pode mais achar, entendeu? E aí entra uma coisa bastante social também de equidade, né? Porque agora você deu 2 exemplos de direito e medicina, advogados e médicos, onde o médico, assim como o advogado, quanto mais idade tinha, mais expertise ele mostrava para o seu cliente, né? Do tipo, quantas vezes a gente chegou e viu um advogado recém-formado ou um médico recém-formado e a gente disse, não, mas esse cara não vai... Eu não sinto confiança no diagnóstico dessa pessoa, né? Tanto de uma lei quanto de um diagnóstico médico. E agora, com os dados, né, você começa a dar mais condições e qualitárias para tomada de decisões. Né? Não que você vá seguir ou que você vai tomar uma decisão só baseada nessa informação, porque tem muito da análise do profissional. Né? Exatamente. Você vai pegar os dados e com esses dados você vai tomar a decisão. Acho que acontece muito isso, tanto para o médico quanto para o advogado. Com certeza. Né? Você fala de um ponto super importante. A experiência ajuda a gente a fazer as perguntas certas. Mas não é mais apenas a experiência que consegue olhar o todo, porque a gente precisa dos dados para poder ter esse olhar, né? Então, eu tenho colegas advogados que são mais velhos, né, sócios de escritórios, né, que estão há muitos anos no mercado, e eles ainda veem o direito como uma arte artesanal, né? Uma coisa artesanal mesmo, assim, é de um em um. É claro que assim... E o volume só aumenta, né, doutora? O volume só aumenta. Então, Nesse de um em um, com milhões esperando a sua... Exatamente. Eu falo o seguinte, não, você tem a capacidade de fazer as perguntas. Você sabe o que é importante. Faz as perguntas e eu te dou o dado. Entendeu? Não é que você vai afastar aquele profissional experiente. Ele não vai deixar de fazer parte da equação. Porque as pessoas têm muito essa visão, né? 8 ou 80. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Não, você tem que se inserir. Mas com certeza você está dentro. Eu já falei com um advogado amigo meu que queria fazer uma jurimetria em cima de processo criminal. Mas falou assim, gente, como é que eu faço em processo criminal, né? Como é que eu analiso um volume grande de processos criminais? Aí a gente falou o seguinte, cara, às vezes para o teu cliente é importante ele saber quanto tempo leva para o juiz decidir essa questão. Às vezes ele não precisa saber só o que o juiz vai decidir, mas pelo menos quanto tempo ele tem para preparar uma defesa, quanto tempo ele tem para juntar os documentos que ele precisa juntar para poder se defender, o que ele pode esperar de uma busca e apreensão, será que essa decisão vem, quantas vezes esse juiz
foi por esse caminho, essas análises elas são absolutamente possíveis. Por quê? Porque o que você precisa é de dado, é de volume de dado. E a gente tem. Claro. Então, uma coisa que não deve faltar no direito são dados, né? Exatamente. Porque, especialmente no Brasil. Eu acho que isso é muito bem fundamentado e a base deve ser muito bem feita, né? Muito bem consolidada, né? Agora é o que fazer com esses dados, né? Exatamente. E aí entra a inteligência artificial. E esse tipo de análise não era possível antes, né? Até pouco tempo atrás, Marcelo, era muito precário. Porque, claro que, eu digo, hoje, por exemplo, eu trabalhei em empresas que tinham 30 mil processos. Há 5 anos atrás, quando eu entrei na última empresa que eu trabalhei, eles não tinham essa análise e eu não conseguia fazer. Eu, de fato, tinha a visão desagregada, né? Eu recebia informações de um canto, do outro, e eu me lembro que eu perguntava assim, gente, mas quantos processos a gente perde? Aí o pessoal falava assim, 30%. Aí eu falava assim, é ótimo, né? Pessoal, mas quantos processos a gente recebe e consegue reduzir por ano? Aí o pessoal, 30%. Aí e acordo? Quantos acordos a gente faz? Qual é o percentual? 30%. Aí eu cheguei à conclusão que 30% é ótimo. Porque 30% não é pouco, não é muito. E 30% cola. Porque se você fala 5%, 5% Vou é usar isso agora. 30%. Juro, pode e aí a pessoa vai fazendo Marcelo. conta. Eu aqui fazendo conta, tá faltando 10 aí. E os 10% é o quê? Os 10% é mais ou menos. Gente, advogado não faz conta. Já não ia fazer essa conta que você fez. Pra mim aqui tá faltando 10 na conta, né? Tinha que ser 40 aí, né? Exatamente. Mas olha... E era assim, eu não tô brincando. A resposta era essa. A gente tá rindo de nervoso, né? Nervoso, porque não era pra, não e era aí, pra ser aos assim. poucos, a gente foi evoluindo e testando, né, Marcelo? Porque uma coisa que as empresas têm que ter coragem, os jurídicos têm que ter coragem, é de testar. Porque não adianta você dizer, eu só vou contratar o cara que me der a receita de bolo com tudo feito. Tem coisas que essas startups mostram, né? E eu acho fascinante o universo delas, que se você não põe a mão na massa, testa, aí você vê o resultado e fala, não era isso aqui não está batendo, está estranho, vamos testar novamente. Eu fiz isso durante 5 anos, Sim. onde eu precisei testar hipóteses, né? Então é isso que eu acho que tem que se quebrar essa barreira nos jurídicos, primeiro, de que você sabe tudo. Um departamento jurídico não sabe tudo. E tem muito a aprender, na verdade. Isso que eu vejo hoje, né? Com essa questão dos dados. Não é uma questão, eu sou bom gestor ou mau gestor. Não, você é um gestor que está com metade do olho tampado, entendeu? Se é que é metade. Você está com os olhos vendados. Você é um excelente gestor. Mas por que você vai ser um gestor sem a informação completa, né? Então, essa é uma primeira pergunta que eu faria, né, para os gestores jurídicos. E quanto que eles estão preparados para realmente trabalhar com todas as informações que eles poderiam trabalhar. E outra coisa é, teste suas hipóteses, né? Você não vai pegar uma solução pronta. Outro dia eu recebi um cliente que me pediu assim, a gente quer um modelo preditivo. Nós somos um banco, temos não sei quantos mil processos, e a gente quer um modelo preditivo. Em quanto tempo? Eu falei, gente, modelo preditivo não existe, ele se constrói. Ele se constrói a partir do conhecimento, inclusive, que vocês têm sobre as causas de vocês. Eu não tenho condição, fora da sua organização, de fazer uma predição sem te envolver e sem que isso seja um processo, primeiro, de diagnóstico, para depois eu aplicar também a leitura de dados. Então, é uma coisa que é um balé, né, que você faz. Você primeiro entende o que é a questão, ou o que você quer olhar, aonde que estão as informações, né, por onde elas transitam. Às vezes elas não transitam só no judiciário, transitam no canal de reclamação do cliente. Às vezes você tem mais riqueza de informação no atendimento ao cliente do que na sua ação judicial. Claro. Né? Que é uma consequência já de um processo interno. Então, eu acho assim, fascinante ser um gestor jurídico hoje em dia. Eu acho que é um desafio enorme, mas é fascinante. É muito legal isso. E você usou a analogia do balé, né? É um balé que não é solo. É de mais pessoas e o cenário muda também, né? Exatamente. Já tem inteligência artificial fazendo petições, fazendo defesas, substituindo o advogado nisso também? Então, eu acho o seguinte, Marcelo, tem, porque, como você viu, o volume é tão grande de trabalho que escritórios de advocacia se prepararam para fazer, frente a esse volume, aplicando petições que podem ser replicadas para as mesmas situações. E para isso a inteligência artificial entra para saber se aquela situação vai usar aqueles argumentos e você parametriza de maneira que você tenha uma produção em massa, né? Nada mais é do que uma fábrica de petição a partir de um input, né, de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, ela não vai parar por aí. Ela vai atingir o outro lado da moeda, né, que é a decisão por inteligência artificial.
Então, quando você pensa, por exemplo, que um advogado consegue preparar a defesa com base nesse volume de informações que produz uma réplica, né, de várias defesas, o juiz também, em algum momento, vai olhar e falar, bom, se isso aqui, né, se traduz num volume de informações que vem com o mesmo argumento, a decisão aqui também vai ser a mesma. E por inteligência artificial, ele vai ser capaz de dar uma decisão que vai se replicar para não sei quantos mil processos. E aí as pessoas morrem de medo. Por quê? Eu já fiquei Porque com medo aqui. todo mundo Só de tem. pensar nisso eu já fiquei... Eu, graças a Deus, não tenho esse É uma perspectiva que eu não tinha ainda, exatamente, né? O juiz, né, o outro lado também crachá, né? também se beneficiando. entra. Por que não? Por que não sair? Por que não ele se beneficiar dessas Exatamente. tecnologias? Tem um autor, Marcelo, que escreveu um livro chamado O Futuro das Profissões, e ele também escreveu um livro chamado O Advogado do Amanhã. Ele chama-se Richard Susskind, ele é inglês, e ele fala sobre esse momento do judiciário, e ele divide em 3 etapas, né? Uma primeira etapa onde o juiz vai ter a ajuda da tecnologia para entender, para atender as pessoas virtualmente, que é o que está acontecendo na pandemia. Só que esse cara escreveu esse livro há 8 anos atrás e ele não tinha visibilidade que isso ia acontecer, mas ele já anteviu... O advogado do amanhã em 2021, né? Exatamente, pois é. E aí ele olhou e falou assim, bom, as pessoas vão fazer audiências virtualmente. O judiciário vai ser mais inclusivo, porque ele vai poder trazer pessoas que não podem pegar um avião e ir a Brasília e fazer essa sustentação oral, por exemplo, né, no vídeo. E aí o pessoal ria pra caramba, imagina, louco. Você acha que alguém vai interrogar uma testemunha, né, através do vídeo? É o que está acontecendo, né? Se implantou a fórceps e foi. Total. E funciona super bem. E tem juiz que não quer voltar ao modus operandi anterior. Tem amigos juízes que falam, gente, eu não tenho Nunca necessidade. Mais, né? De fato, não tem. Então, esse é um primeiro movimento. Segundo movimento que ele viu foi da ajuda da inteligência artificial em entender quais são as situações que se apresentam para o juiz poder decidir. Mas ainda é o juiz decidindo, né? E o terceiro momento é a inteligência artificial decidindo pelo juiz, porque não precisa mais do cara, né? Você coloca ali, da mesma forma que você coloca, né, 300 mil dados de radiografia para uma máquina dizer se você quebrou o dedo ou não, você vai botar 300 mil processos judiciais para uma máquina dizer se você ganha ou você perde. Entendeu? Então, é simples assim, é uma comparação. Vai chegar o dia em que a gente vai ter um robô. Não, vai chegar o dia que o réu vai ser um robô, né? Tipo, o seu robô, por favor, você está liberado. Você não... Também. Claro. Mas aí, meu Deus aí do céu. você fez uma pergunta, desculpa, eu não te interrompi. Não, mas eu ia mudar e colocar outra pergunta aqui, mudar a rota. Não sei se eu vou mudar, porque, bom, eu acho que isso traz agora à mesa a questão da LGPD. Né? Exatamente. Como você já sabe, eu tenho mais de 20 anos de experiência como executivo de recursos humanos. E um dos meus grandes desafios sempre foi desburocratizar o processo de contratação. Já imaginou fazer a admissão de um novo colaborador em apenas 43 minutos em vez de dias? Isso é possível com as soluções da Único, a IDTech brasileira que está à frente da transformação da sociedade por meio da identidade digital. Acesse já unico.io. Então, a proteção de dados nesse contexto todo, eu acho que, primeiro, foi uma forma de parar um movimento em que, apesar dos dados serem muito, muito importantes para tudo, né, e você precisar utilizá-los, tem o limite do quanto que a pessoa física, né, o indivíduo está envolvido nessas decisões e quanto que ele tem visibilidade dessas decisões que são feitas a partir das suas informações, né? E eu não estou falando de decisão judicial, mas decisões de empresas ou decisões que impactam a vida dessa pessoa. Então, acho que foi uma forma de reempoderar o indivíduo, né? Essa legislação que já existe nos Estados Unidos, que existe também na Europa. A nossa legislação reflete muito a legislação europeia, para dizer o seguinte, gente, tem limite para essa utilização e tem o limite para o indivíduo não ser consultado ou não ter o direito de rever essa decisão, que é inclusive quando ele pede para o dado dele ser devolvido, né? Que é uma coisa que as empresas absolutamente não estavam pensando em fazer, era só uma questão de take-in nos dados, né? Você trazia para você e aí na hora do cara falar, peraí, eu não sei se eu estou mais de acordo com isso, eu não sei para que isso está sendo usado e eu tenho o direito de, em não saber ou não me sentir seguro,
pedir para esse meu dado ser retirado, ser devolvido e restabelecido, né? E aí, essa discussão é especialmente sensível na área da saúde. É onde a gente vê qual é o medo, ou melhor dizendo, o que quer se proteger quando a gente considera que dados de saúde são dados pessoais sensíveis, porque a legislação criou essa categoria, né? Dados pessoais sensíveis são dados que têm um tratamento, inclusive, muito mais rigoroso por parte do legislador e do regulador. Então, quem trabalha em saúde, desde farmácias, operadoras, enfim, hospitais, eles realmente têm acesso a dados que podem fazer toda a diferença na vida de um indivíduo, desde, por exemplo, começar a oferecer para ele medicamentos com base numa leitura da forma como ele adquire, né, as compras que ele fez no passado, a forma como ele consome. E aí, aquela pessoa não está ciente disso, entendeu? Por que aquela recomendação está vindo? De onde que ele tirou? É como se fosse quase um jogo em que o indivíduo está cego, porque os dados foram compilados do outro lado do balcão e ele não está enxergando ao que ele está sujeito, né? Estou dando um exemplo extremo, mas enfim, essa é a preocupação da legislação. A mesma coisa com operadoras de saúde. O que as operadoras fazem com essa informação? Será que elas usam, claro, e tem muito uso em benefício em prol do beneficiário, usuário, né? Mas pode haver informações em que o beneficiário quer mudar de plano de saúde, o dado dele sobre o estado de saúde dele está disponível, eventualmente ele vai ser recusado numa nova operadora ou começa a pagar um prêmio muito mais alto. E tudo isso num sistema onde ele não está envolvido na tomada de decisão, né? Isso está sendo decidido por ele. Vira refém, né? Vira Exatamente. refém de dados, né? Então, a lei de proteção de dados vai ainda, né? Acho que agora tem uma outra discussão sobre o Open Insurance, né? Que recentemente a SUSEP emitiu uma nova normativa autorizando, ou melhor dizendo, impondo às seguradoras um determinado prazo para que elas se adequem ao Open Insurance. O que é o Open Insurance? Onde as seguradoras elas vão ser obrigadas a compartilhar os dados, né, dos seus segurados entre as seguradoras. Todo mundo vai ter acesso a tudo, ninguém vai ser dono do cliente. Então, esse é o lado positivo, né? Agora, será que tem alguma preocupação de LGPD nisso, né? Eu acho que evidentemente que sim, porque tem que ter em uma certa medida uma transparência para o indivíduo do que aquilo ali realmente vai trazer de benefício para ele. Será que ele vai ser só beneficiado nesse compartilhamento? Ou tem algum risco para esse indivíduo? Eu não tenho a resposta, tá? Eu acho que é uma discussão que precisa ser feita e eu acho que os reguladores vão precisar fazer. A lei recente acabou de entrar efetivamente em vigor. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, é o ente regulador que foi criado para, né, fazer frente a questões de infração, né, por parte do mercado. E aí a gente tem que acompanhar as decisões, tem que acompanhar qual é a tendência que vai ser adotada. Eu não sei, se você reparou. Pois é, eu tô mais calado do que normal. Porque isso é ruim, a gente fica... Porque eu tô prestando... exatamente. Não, eu tô prestando atenção e tô absorvendo tanto do que você tá dizendo que eu tô... É uma aula. Para mim tá sendo uma aula muito bacana. E esse ponto aqui da LGPD também que você tá comentando, de novo, né, remete a novas perguntas, assim, e pensar em ética. Pensar na ética das pessoas que estão coletando os dados e estão utilizando esses dados. E eu fico pensando assim, tem que ter muito senso comum, muito discernimento das pessoas que recebem e eu tô segurando usar o termo manipular os dados, né? Porque manipular também já tem uma conotação negativa, né? Mas que a gente não pode confiar que todos que têm acesso a dados terão esse senso comum de utilizá-los bem e para o bem. Então, é isso, né, que me entra nessa questão ética, né? Que eu estou te ouvindo falar e estou pensando sobre isso tudo, né? E eu meio aqui numa encruzilhada, não sei muito para onde eu vou. E até complementando, doutor, assim, porque a gente está falando de uma área jurídica, né? E a gente está falando de uma área de defesa, né? Então, são pessoas envolvidas onde eu quero defender o meu cliente, né? Eu quero defender ou a minha empresa, daí seja um cliente corporativo, ou uma pessoa física, né? E aí? Né? Eu acho que essa é uma excelente reflexão. E por isso que eu digo assim, o advogado tem que estar preparado e a sociedade tem que estar preparada para pensar o seguinte, como que a inteligência artificial vai moldar tanto a minha defesa ou vai moldar
a forma como eu vou ser tratada, porque é isso que vai acontecer. A inteligência artificial ela vai criar parâmetros. E dentro dessa caixinha, né, que é onde a gente vai parar em termos de dados, você vai ter determinadas consequências. Então, eu vou dar um exemplo prático. A gente tem discussão, e vocês devem ter passado por essas conversas já, né, anteriores. Quando você escolhe uma pessoa para trabalhar na empresa e você usa inteligência artificial, qual é o risco que você corre? De que quem programou, né, os parâmetros de como você escolhe os seus melhores candidatos pode ter partido de visões próprias, certamente partiu, né? E aí talvez vamos dizer que seja eu. Aí vamos dizer que eu tenha colocado ali, eu quero que a pessoa seja carioca, goste de praia, goste de jogar vôlei, formada na PUC, sei lá, vou botar lá uns parâmetros. Gente, o sistema que more é a base em determinada região da cidade. Então, assim, se eu parametrizo o sistema, eu posso até dizer que ele vai se aplicar da mesma forma para todo mundo, mas é da forma que eu defini. Né? Isso não quer dizer... Você tem toda a razão, Marcela, com a tua preocupação, porque o dado ele não é imparcial. Ele não nasce imparcial. Ele pode nascer parcial se você programar para coleta e para visão de aplicabilidade daquele dado, você vai programar para que ela seja de acordo com um viés. Não necessariamente um viés positivo, ou não necessariamente um viés negativo, mas ela terá um viés. Ela precisa ter, porque quem está por trás disso são pessoas que estão fazendo essas definições, né? Então, na contratação de pessoas, isso é muito claro, isso é uma discussão grande que existe, de como você devolve a imparcialidade a sistemas de captura de recursos, né, de contratação de pessoas, quando essa imparcialidade ou essa parcialidade começou a ficar revestida de dados ou começou a ficar revestida de sistemas que você não enxerga quem está decidindo. É fácil dizer o seguinte, na empresa X o pessoal só contrata a galera da PUC, porque todo mundo é da PUC e aí tem um viés, né, para contratar só a gente lá da PUC. Bom, você tem uma cara, você tem um rosto, você sabe quem está tomando a decisão, você pode dizer isso, tem até como provar eventualmente. Agora, se isso está dentro de um sistema, e eu te falo assim, não, o sistema escolheu os melhores, o sistema que fez a definição, o sistema não define, né, gente? Quem define é alguém que programou o sistema. Imputou dados, né? Exatamente. E por onde é que o advogado que está ouvindo a gente agora começa? Eu acho que tem que começar, primeiro, entendendo o seguinte, que ser advogado, o advogado que foi treinado para conhecer lei, esse advogado tem que pensar nas outras 25 coisas que agora ele tem que conhecer, além da lei. Então, a gente sai de uma faculdade... A vida era mais simples há pouco tempo, né? Era mais simples, há bem pouco tempo atrás. Não, quando eu me formei já faz algum tempo. Então, assim, eu me formei há 25 anos atrás. Nesse momento, eu pensava o seguinte, um bom advogado, um advogado que sabe bastante, conhece bem a legislação, conhece a doutrina, que é quem escreveu aquele monte de livro, né? Por isso que a gente lia tanto, e quem conhece a jurisprudência. Eram 3 coisas que você tinha que conhecer. Hoje em dia, isso está na internet, né? Então, já começa que você não precisa conhecer de cabeça. Não precisa nem estar na estante. Não precisa nem entrar na faculdade, não precisa nem entrar na... Exatamente. Puxa, aquelas estantes bonitas que os escritórios têm, não é? Ainda tem. Eu ainda acho um luxo, né? Um charme. Mas, assim, de fato, o aluno de hoje, por onde que ele começa? Então, ele tem que pensar, bom, eu vou ser um advogado dedicado a que área? Eu vou trabalhar com a área trabalhista. Então, você precisa, sim, entender como é que as decisões estão sendo tomadas. E isso está à disposição dos advogados através desses sistemas, que já trazem leituras, né, de jurisprudência, mas não aquela jurisprudência que eu lia o voto do cara inteiro, né? O voto do Barroso tem 45 páginas, você lia inteiro, agora eu sei a jurisprudência. Não, a jurisprudência consolidada daquele tribunal, né, dentro dessa análise de jurimetria. O que é jurimetria? Esse advogado tem que entender isso. O que é a obrigação que ele tem, né, com o cliente dele de dar para ele mais do que uma probabilidade de 50%. A gente sabe quantas vezes eu recebi como cliente, né, eu empresa como cliente, falava assim, eu vou ganhar esse processo? E o cara me responder 50% de chance. Eu podia ter jogado uma moeda para cima, né, bicho? Então, esse tipo... Então, o advogado de hoje... A gente fala, né? Tipo, mas eu te avisei que eram 50%. Exatamente, estava dentro, né? Estava dentro. Mas, enfim, o advogado de hoje, ele tem que ser capaz de ter um compromisso com o cliente dele, de saber
um pouco mais do que isso, né? De probabilidade. Então, a probabilidade virou um skill para o advogado. Outro skill que a gente vê é a comunicação. A gente falou pouco disso, eu sei que a gente já está falando um tempão, mas enfim, só para falar um pouco da comunicação jurídica e do visual law. Outro dia você me perguntou, né, Marcelo, o que é isso, Maria? Então, gente, a comunicação jurídica, ela sempre foi uma barreira entre os advogados ou juristas, de forma geral, com o resto da sociedade. Só a gente entende o que a gente fala. Isso o juridiquês. O juridiquês, famoso juridiquês. Isso deixou de ser algo benéfico. Por quê? Quando você cria essa barreira e você mantém aquele núcleo de pessoas que só a gente entende, você está tornando o acesso à justiça e a compreensão, né, da justiça mais complicada para as pessoas, a ponto das pessoas questionarem a própria justiça. Entendeu? De falar assim, por exemplo, se hoje tem um questionamento, né, sobre decisões do Supremo, é porque as pessoas não entendem. Não é acessível para elas. Como é que você pode ter uma discussão de opinião pública em cima de decisões do Supremo se ninguém sabe nem o que o ministro votou direito? Entendeu? O que ele decidiu de fato, sabe? Então, eu acho que começou a haver por parte da própria comunidade jurídica a necessidade de se expressar de forma mais clara e também para ganhar velocidade na compreensão disso pelo próprio Poder Judiciário. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu antigamente escrevia petições de 50 páginas. Que um juiz, que tinha o dia inteiro para ler minha petição, né? Eu crente, ia gastar o tempo dele lendo 50 páginas. Hoje em dia, a gente precisa colocar a legislação, que o juiz já conhece, mas eu tenho que colocar na petição, né? Por QR Code. Eu coloco um vídeo de um advogado fazendo uma explicação oral sobre o que eu quero dizer na petição. Eu coloco outro QR Code para um vídeo. Eu tenho digitalmente a possibilidade de criar infográficos que são interativos, onde o juiz clica nas datas importantes daquele processo para entender o que foram os acontecimentos que levaram àquela... Escolhe na barra de rolagem. Exatamente. Né? Você vê na barra de rolagem, se você quer ler de novo aquela parte, não fica ali, né? Eu marquei de amarelo ou de azul, em 50 páginas. Então, gente, o dia que o processo deixou de ser papel, você tem a seu dispor toda a ferramenta digital que o resto do mundo tem, que o advogado precisa ter também. Então, a comunicação jurídica, ela está sendo completamente transformada. Seja nos contratos também, eu te dou um contrato para ler, você não lê o contrato, você assina, depois você fica bravo que você não entendeu o que estava no contrato e você entra na justiça. Hoje, parte das defesas das empresas é poder dizer o seguinte: meu contrato está desenhado. Então, você tem que entender e você não pode dizer que você não entendeu, né? Porque parte da defesa é você poder dizer que você foi claro e transparente. Agora, como é que você prova que você é claro e transparente se o teu contrato tem 45 páginas e você escreveu numa linguagem inacessível? Né? É fácil dizer que a pessoa não entendeu e, de fato, ela não entendeu. Então, o visual law, e eu acho que esse é um ponto que o advogado precisa entender, o novo advogado, o jovem advogado, é que ele vai ter que saber se comunicar de todas as formas que hoje a gente olha, né, no mundo, que põe o consumidor no centro, né, que põe a pessoa que vai receber aquela informação no centro. O que interessa é o que aquela pessoa vai entender. Seja ela juiz, seja ela um contratante, né, uma pessoa envolvida num contrato, seja ela uma empresa. Então, aquele conceito de user experience, né, ele está dentro do direito agora. Também. Então, esse advogado tem que entender de user experience, né? Porque, afinal de contas, todos nós absorvemos conteúdo de uma maneira diferente, né? Alguns preferem realmente ver desenhos, outros preferem ler, outros preferem ouvir conteúdo e entenderão melhor a partir daí. Exatamente. Muito bom. Eu descobri que eu não sei de nada. Assim, eu já estava com receio no início dessa conversa e saio... Exatamente. Saio ansioso, nervoso, vou ter que ler mais algumas coisas aqui. Eu, voltado a números, a gente começou conversando de 100 milhões de processos nesse momento rolando aí E qual que é a probabilidade desse número baixar ou aumentar, né? Isso porque... Tem que ter uma força-tarefa para fazer. Não, vamos derrubar esse número, né? A gente tem que... Existe isso? Eu acho que existe e vai ser a tecnologia que vai fazer isso, Jederson. Por quê? O dia que realmente as decisões sobre assuntos repetitivos se tornarem vinculantes e você começar a impedir que aqueles assuntos sejam sequer judicializados, porque já existe uma decisão nesse sentido, né? E vou te dar um exemplo. Às vezes existem questões que são questões de conta de luz. A conta de luz veio errada, você botou no Serasa. Para que existe um processo sobre isso? Claro. Então, hoje, a tecnologia nos Estados Unidos, por exemplo,
Quando é uma demanda repetitiva, que se a empresa tomou determinada ação e ela foi condenada, ela é obrigada a resolver isso através de Online Dispute Resolution, que é a disputa de resoluções online. E ela faz isso através de sistemas que ela tem que criar, né? Ela tem plataformas como se fosse uma grande ouvidoria ou um grande saque. Só que ele faz online. mais do que tirar dúvida. Ele, de fato, vai ter que pagar uma indenização, por exemplo. Que é uma coisa que hoje você não vê as empresas fazendo online. Pelo menos não a grande maioria. Até tem empresas que fazem isso já. Por quê? Porque dessa forma os Estados Unidos tirou do judiciário isso. Isso não pertence ao judiciário. Isso é um conflito resolvido. Não existe uma necessidade de uma decisão judicial aqui. Existe a aplicação da lei, né? Você colocou o nome de alguém que não devia no Serasa, a pessoa comprovou. Por que eu tenho que fazer isso em juízo? Então, grande parte das nossas demandas, dessas 100 milhões, nada mais são do que um volume giga de demandas repetitivas, né, que versam sobre a mesma coisa. É incrível que a tecnologia está viabilizando, né? E seguro que isso deve ser o grande percentual Com desse número de 100 milhões. Né? Com certeza. Maria, deixa um recado final para quem está nos ouvindo. Eu deixo um convite, Marcelo, um convite para a curiosidade, né, que os advogados do amanhã, e a gente costuma brincar, que a não ser que você vai se aposentar amanhã, você é advogado do amanhã, né? Eu sou advogado do amanhã, mesmo tendo 25 anos de formado. Então, que os advogados do mundo corporativo, advogados que atuam em escritórios, sejam curiosos, saiam da zona de conforto e abracem a tecnologia. Só assim a gente vai ser capaz realmente de construir resultados positivos para a sociedade. Quando a gente se forma em direito, a gente se forma com o seguinte pensamento, né? Sem justiça não há cidadania, sem advogados não há justiça. E eu acredito nisso. E o advogado, então, precisa trabalhar para atingir a justiça, né? Esse grande objetivo que a gente tinha. Porque eu digo o seguinte, gente, você defender alguém que vai levar 20 anos para receber uma indenização, ou você entrar em juízo, né, pleiteando alguma coisa, um inventário que leva 15 anos, isso não é fazer justiça, você não está participando disso, você está participando de um grande labirinto burocrático que não atende a nenhum objetivo. Então, a tecnologia ela pode nos ajudar, ela irá nos ajudar nesse sentido, a entregar a justiça, a entregar isso de forma mais rápida, a ter uma resposta para a sociedade, né, que busca o advogado, que busca o direito para tentar entender, né, como é que aquilo ali pode beneficiar, como é que ele pode ser, inclusive, às vezes apenas devolvido, né, o que ele tem direito, né, às vezes não é nem uma questão dele pleitear, ele quer só receber de volta o que ele tinha direito, aquilo que foi tomado dele. Então, eu sinceramente acho que os advogados, eles não têm escolha porque a tecnologia vai ser algo com que eles vão lidar nas causas, né? As causas versarão sobre questões que envolvem tecnologia. Então, ele precisa entender. E depois ele tem que entender como é que ele muda a forma como ele vai trabalhar. São esses dois convites, né, que eu faço para quem está nos ouvindo. Muito bacana. Gostei muito do ponto como a tecnologia vai ajudar a trazer justiça para todos. Doutora Maria Alicia Peralta, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e por essa aula. Imagina. De direito com tecnologia, muito bacana, muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês pelo convite, pessoal, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Obrigado e a todos que nos ouviram também. Até a próxima. Até mais. Revolucione os processos burocráticos da sua empresa. Esse episódio foi patrocinado pela Único. Acesse unico.io.